Sócrates traduziu as memórias do matemático italiano Luigi Menabrea sobre a mais nova máquina proposta por Charles Babbage, a sua máquina analítica, sendo a primeira mulher a programar. O teor de Descartes, inventado em 1801, usava furos em cartões perfurados para representar os movimentos do braço do teor ao realizar costuras, a fim de gerar padrões decorativos automaticamente, ou seja, um programa. Nas primeiras décadas do século XX, os cálculos numéricos eram baseados em números decimais. Na década de 1940, os primeiros computadores elétricos foram criados. John von Neumann é conhecido principalmente por ter formalizado o projeto lógico de um computador. Em sua proposta, sugeriu que as instruções fossem armazenadas na memória do computador. A maioria dos computadores de hoje em dia ainda segue o modelo proposto por von Neumann. Na década de 1950, as primeiras 3 linguagens de programação modernas, cuja descendência ainda estão em uso difundido hoje, foram concebidas. Fortran, a Formula Translator, inventada por John Backus. Lisp, a List Processor, inventada por John McCarthy. COBOL, a Common Business Oriented Language, criada por Short Range Computer, com grande influência de Grace Hopper. Outro marco na década de 50 foi a publicação de uma nova linguagem para os algoritmos, a ALGOL 60. Algumas ideias-chave da linguagem ALGOL foram tomadas, produzindo-se a linguagem ALGOL 68. Os recursos pouco utilizados de ALGOL 68 e seu complexo sistema de atalhos sintáticos e coerções do tipo automático tornou a linguagem popular. Niklaus Wirth realmente saiu do comitê do projeto para criar uma linguagem mais simples, Pascal. Pascal é uma linguagem de programação estruturada, que recebeu este nome em homenagem ao matemático Blaise Pascal. A origem da programação orientada a objeto vem da linguagem Simula, concebida na Noruega no início da década de 60, e como o nome indica, foi criada para fazer simulações. Entretanto, seu uso alavancou um conceito que até então passava despercebido pela maioria dos projetistas, a similaridade com o mundo real. C é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela ISO, criada em 1972 por Dennis Ritchie, para desenvolver o sistema operacional Unix. Prolog é uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de programação em lógica e matemática. É uma linguagem de uso geral que é especialmente associada com a inteligência artificial e linguística computacional. Consiste numa linguagem puramente lógica. O Modula é uma linguagem de programação desenvolvida por Niklaus Wirth, o mesmo que desenvolveu Pascal, no final dos anos 70. O C++ é uma linguagem de programação de propósito geral desenvolvida no início dos anos 80 como uma evolução do C. Algumas de suas características são o uso de tipos estáticos, a definição de classes, funções virtuais e overload de operadores para o suporte à programação orientada a objetos. Em 1990, com a era da internet, nasceram as linguagens para o uso na web, entre elas PHP, que significa Personal Home Page, e HTML, linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web. Em janeiro de 2008, a W3C publicou a especificação do HTML5, a próxima versão do HTML. Hoje em dia, a linguagem mais utilizada comercialmente é o Java, criado na década de 90. Diferentemente das linguagens convencionais, que são compiladas para um código nativo, a linguagem Java é compilada para um bytecode, que é executado por uma máquina virtual. JavaScript é uma linguagem para o web, implementada para que scripts fossem executados pelo cliente e interagissem sem a necessidade de passar por um servidor. Em tão pouco tempo, houve muita evolução. E agora, quais são as tendências para o futuro das linguagens de programação?